Se você é dono de um negócio, ou então, se o seu produto depende de água potável da cidade aqui do Rio de Janeiro, eu imagino que você deve estar tendo problemas com essa história da água contaminada, não é mesmo? Se você é uma sorveteria, talvez esteja perdendo vendas por causa disso. Se você é um distribuidor de água mineral, pode ser que esteja correndo para conseguir atender tantos pedidos, né? E eu aposto que você não esperava por isso, não é mesmo? E sabe por quê? Porque você não tem um bom plano de gerenciamento de riscos. Isso mesmo. E se você quer saber como é que você faz para ficar pronto para qualquer imprevisto que possa afetar o seu negócio, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como. Eu sou a Raquel, do canal Raquel e Mary, e hoje a gente vai falar aqui sobre riscos do negócio. Vamos lá? Bom, gente, o que vem a ser o risco de um negócio? Risco, eu trouxe aqui um flip chart para ajudar a gente na didática da aula de hoje. A aula de hoje vai ter muito conteúdo, então fica atento porque vai ter muito conteúdo para você aprender hoje. O que vem a ser o risco, gente, num contexto de negócio, tá? Risco é todo efeito incerto de um acontecimento. O que quer dizer isso? É uma possibilidade, ele não é uma certeza. Então eu tenho um efeito incerto sobre um determinado acontecimento que vai afetar o meu negócio. Então, no exemplo da água contaminada aqui no Rio, que a gente está com essa possibilidade de ter água contaminada aqui no Rio, os negócios que dependem de água potável distribuída pela SEDAI, eles estão com certeza sendo afetados positiva ou negativamente por conta desse problema, que deixou de ser um risco. Ele era um risco antes que ele tivesse acontecido. Uma vez que ele se efetivou, ele passa a ser um problema. E aí as empresas que dependem de água potável daqui do Rio estão tendo um problema ou uma oportunidade. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Então eu vou falar um pouquinho sobre risco, né? Digamos que vou te dar um outro exemplo. Digamos que você fabrica um produto e você decidiu que vai criar um novo produto e você conseguiu vender esse produto antes mesmo de começar a fabricar. Só que você não tem toda a matéria-prima disponível para conseguir começar a produzir esse produto. E você já tem um cliente que já te pagou uma entrada ali para ter aquele produto. Que risco, quando você resolve fazer isso, né? Que risco que você está correndo? Que tipo de risco você tem que estar atento para mitigar, para evitar ou para tratar? Que se ele acontecer, você tem que ter uma resposta rápida. Por exemplo, se eu não tenho toda a matéria-prima necessária para produzir aquele produto e eu já vendi ele, né, e eu tenho uma data para entregar, eu corro o risco do fornecedor de matéria-prima desse meu produto atrasar a entrega da matéria-prima e fazer com que eu atrase a entrega desse meu produto. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho um risco de atraso na entrega. E aí, quando a gente fala de riscos, a gente vai trabalhar com risco, probabilidade e consequência. Então, nesse exemplo do produto que eu estou fabricando, que eu vendi sem eu ter ele ainda, sem eu ter todos os recursos necessários para que eu possa entregar, eu tenho um risco, esse é um dos riscos, tá? Um risco de atraso na entrega, porque eu tenho um risco do meu fornecedor não entregar a matéria-prima a tempo. Qual é a probabilidade? A probabilidade ela vai variar entre probabilidade alta, média e baixa. Então, eu tenho que pensar, né? Se eu tenho um relacionamento com esse fornecedor há muito tempo, ele é um fornecedor que nunca atrasa, ele me entrega outras matérias-primas, além dessa nova matéria-prima que eu vou precisar para esse novo produto, talvez eu tenha uma probabilidade baixa nesse caso, desse risco de atraso na entrega acontecer em função do atraso da matéria-prima pelo meu fornecedor. Mas se é um fornecedor novo, que eu não conheço, eu posso classificar aí que a probabilidade de eu ter esse risco acontecendo, desse risco virar um problema, pode ser de média a alta, se só tem esse fornecedor na minha cidade ou no Brasil, enfim, é um fornecedor muito escasso, é uma matéria-prima muito específica.
Então, eu tenho uma alta probabilidade disso acontecer porque ele é único. Então, todo mundo que precisa daquela matéria-prima vai recorrer àquele fornecedor. Então, provavelmente, ele tem uma alta demanda que pode fazer com que ele atrase a entrega da minha matéria-prima. Então, é assim que você tem que pensar quando a gente está falando de riscos. E aí, qual é a consequência que eu tenho se eu atrasar a entrega no meu produto? Qual é a possibilidade de consequência que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, uma consequência de pagar multa. Por exemplo, eu vou poder pagar multa, eu vou desperdiçar recursos. Eu posso, né? Eu vou não. Eu posso ter que pagar multa se eu atrasar a entrega do meu produto, dependendo do contrato que eu tenho com o meu cliente. Eu posso, talvez, se o meu produto é perecível e aí o meu fornecedor atrasa na entrega de uma das matérias-primas, eu posso perder ou desperdiçar vários recursos que eu tenho lá para fabricar o meu produto por conta desse atraso do meu fornecedor. Então, são tipos de consequências que eu tenho quando eu estou falando de risco, tá? De probabilidade de risco. E aí, uma coisa muito importante que vocês têm que perceber e pensar na hora que a gente está trabalhando com risco, gente, é o seguinte: risco, ele é diferente de problema. Eu já falei isso aqui no nosso vídeo. Qual é a diferença de risco para problema? E por que risco é diferente de problema? O risco, gente, ele é um efeito incerto. Então, ele ainda não aconteceu. Ele é uma possibilidade. Eu tenho uma probabilidade desse risco se efetivar. Se eu já tenho um problema, como no caso da água, a água aqui do Rio de Janeiro está com suspeita de contaminação. E aí, isso já é um fato, isso não é mais um risco, isso já é um problema. Mesmo que a água não esteja contaminada, a população está toda acreditando e percebendo que a água está com gosto, que a água está com cheiro. E aí, as empresas que dependem de água potável, elas não têm um risco de ter um problema no seu negócio por conta da água contaminada. Hoje, elas têm um problema que elas precisam resolver. Então, é essa a diferença entre risco e problema, que o risco é a possibilidade, é a possibilidade daquele problema se efetivar. O problema já está instalado, o problema é o fato em si. Já aconteceu e eu vou ter que lidar com as consequências e com os efeitos daquilo que então era um risco, tá? Então, vamos seguir aqui. O que a gente tem, né? A gente tem a classificação dos riscos, gente. Por que é importante a gente saber a classificação do risco? Senão a gente fica muito perdido. Ah, mas isso é um risco, não é um risco? Como é que eu faço para saber se é um risco ou não é um risco? Os riscos, eles são divididos em tipos. Então, eu tenho os riscos negativos, que geralmente são mais fáceis da gente identificar. Existe uma facilidade mais natural da gente identificar os riscos negativos, porque eles são mais evidentes, a gente está sempre pensando no pior, é natural. Mas também existem outros tipos de riscos. Só que o que vem a ser os riscos negativos? Os riscos negativos, gente, eles são ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar o alcance dos objetivos da empresa. Então, por exemplo, risco de inadimplência. Se você tem um risco de inadimplência, isso é um risco negativo, porque vai atrapalhar o atingimento dos seus objetivos, vai atrapalhar o seu faturamento, vai atrapalhar o teu caixa. Se você tem risco de multa, porque você descumpriu uma legislação, por exemplo, isso também atrapalha o desempenho do teu negócio. Se você tem risco de atraso, você vai estar prejudicando ali o teu relacionamento com o teu cliente. Então, são riscos negativos. Então, o risco negativo é sempre que vai ameaçar ou reduzir ou dificultar os objetivos ou o desempenho da empresa. Em contrapartida, um outro tipo de risco que também existe, e a gente também tem que pensar neles, porque eles são muito importantes para a gestão de riscos como um todo, são os riscos positivos. Pois é, talvez você nem tenha se dado conta que existem riscos positivos, mas existem. Os riscos positivos, gente, eles são oportunidades que a empresa pode explorar para melhorar seus resultados e atingir seus objetivos.
No exemplo, por que eu trouxe o exemplo da água? Primeiro porque é uma coisa que está na mídia aqui no Rio de Janeiro e talvez já tenha saído nos noticiários de outros estados do Brasil, e porque ele é um exemplo perfeito, porque dependendo da empresa, ele é um problema, né? Ele era um risco negativo para alguma empresa e ele era um risco positivo para outros determinados tipos de empresa. Então, se você é uma sorveteria, se você é um restaurante e aí você usa água potável, esse risco da contaminação na água, ele afeta o teu negócio de maneira negativa. Pode ser que um cliente que não conhece você, que não conhece a sua sorveteria, o seu restaurante, deixe de consumir no seu restaurante porque ele não tem certeza da procedência da água que você usa para cozinhar, que você usa para fazer o sorvete. Então ele é um risco negativo para esse tipo de empresa. Por outro lado, se você é um distribuidor de água mineral, se você é um produtor de água, né? Se você é um envasador de água mineral, isso é uma oportunidade, isso é um risco positivo, porque uma vez que a água distribuída pela SEDAI, ela está com risco, com uma possibilidade de contaminação, é um risco positivo de aumento nas vendas desse distribuidor de água, desse envasador de água. A demanda aumentou com certeza muito para você que tem um negócio relacionado à água mineral, por exemplo. Então ele é um exemplo que eu tenho o mesmo risco ou o mesmo problema, ele vai ter duas vertentes dependendo do teu negócio. Então você sempre tem que olhar para os riscos negativos, mas você não pode esquecer dos riscos positivos, porque é uma forma de você explorar. Se você é um distribuidor de água e tem um plano de gerenciamento de riscos, tem um bom plano de gerenciamento de riscos, você com certeza, ou você já estava até preparado para isso, porque você já estava percebendo que isso era um risco iminente, porque você estava ali monitorando, ou então, mesmo que você não estivesse esperando que aquilo acontecesse imediatamente, uma vez que aconteceu e você tem um plano de gerenciamento de riscos, você sabe exatamente o que fazer com essa oportunidade. Como é que você atende ao aumento da demanda, como é que você não perde vendas por conta do aumento da demanda. E aí, um exemplo de risco positivo, por exemplo, além desse que eu estou falando da água contaminada para empresas de água mineral, novas tecnologias são oportunidades para algumas empresas. O aumento da satisfação dos clientes, dependendo de alguma ação que você venha fazer, ele vai ser um risco positivo, que vai aumentar a satisfação dos teus clientes. Isso vai te trazer oportunidades. Uma outra forma um outro exemplo de risco positivo, diversificação dos produtos. Às vezes isso é uma oportunidade, é um risco positivo. E aí, da mesma forma como eu já estou exemplificando aqui com a questão da contaminação da água, nós temos alguns riscos. Um risco ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da empresa e dependendo do contexto em que eu estou inserido. Então, alguns outros exemplos de riscos que podem ser tanto positivo quanto negativo, por exemplo, a sazonalidade na demanda. Pode ser um risco que é bom, que vai ser positivo ali dependendo da tua estratégia de negócio, do core do seu negócio, e pode ser negativo. Se você é, por exemplo, uma agência de viagens, e aí você é uma agência de viagens de cruzeiro, e aí você tem uma alta demanda entre novembro e março aqui no Brasil, porque é a época que tem cruzeiro. Mas de abril a setembro, outubro, você não tem demanda, porque não tem cruzeiro aqui no Brasil. Então, isso é uma sazonalidade de demanda que é negativa, porque você fica sem receita nenhuma nesses meses. Um outro exemplo, efeitos da economia. Dependendo do que está acontecendo na economia, isso é positivo ou é negativo para o teu negócio. Então você tem que estar atento, acompanhando os efeitos e os movimentos da economia para entender se aquilo te afeta de maneira positiva ou negativa e saber o que fazer com isso, né? Mudança na legislação é outro exemplo de risco que pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de que lado você está nessa história. Então é legal a gente ficar atento nesses tipos de risco. E aí, gente, além do risco poder ser negativo ou positivo, a gente também tem uma outra subdivisão de riscos que tem a ver com controle, né? Que são os riscos externos. Então, o que acontece? Um risco externo é aquele risco que geralmente não está sob seu controle. Então, ele é um risco que você não consegue muito evitar.
Você tem que pensar em outras formas de trabalhar aquele risco, mas eles existem. Então, por exemplo, um risco macroeconômico, um risco ambiental. Então, se eu tenho um problema daquele problema que teve, né, da barragem da Vale, que rompeu, e aquilo gera um problema ambiental nas terras que estão ali, contamina todas as terras, os produtores de comida, os fazendeiros que usam aquelas terras que estavam ali perto, estão com a terra toda contaminada. Isso foi um problema ambiental. E era um risco que virou um problema. E aí ele é um risco externo, não estava sob o controle de um fazendeiro que tinha uma fazenda ali perto, impedir o rompimento da barragem. Né? Isso era um risco interno da Vale, mas de um fazendeiro que não tem nada a ver com a Vale, era um risco externo ambiental. Eu tenho risco social, eu tenho risco legal, quando eu falei da mudança de legislação, ele é um risco externo à minha empresa, mas que pode me afetar positivo ou negativamente. E riscos tecnológicos também, geralmente estão fora do nosso controle. E outra vertente de risco é o risco interno, né? Então eu tenho o risco externo e o risco interno. E aí ele pode ser financeiro. O risco interno, gente, ele é um risco que está muito mais sob o nosso controle, de evitar ele, né? De fazer com que ele não se concretize, ou de fazer com que ele se potencialize se ele é uma oportunidade. Então eu tenho risco financeiro, um risco ambiental é legal porque eu tenho ambiental no externo e eu tenho ambiental no interno. Qual é a diferença? O ambiental no externo é, por exemplo, o rompimento das barragens da Vale. O ambiental no interno é se o meu negócio, ele tem, para a Vale, o risco ambiental era um risco interno. O negócio dela, a atividade produtiva dela, tinha um alto risco ambiental, porque se acontecesse o rompimento das barragens, ela ia gerar um risco ambiental, vai levar multa, enfim, tem um monte de problemas. E aí um risco acarreta o outro. Ela tinha um risco ambiental que, se efetivasse, gerava um risco financeiro, e aí vira uma bola de neve. E um outro tipo de risco interno é de conformidade. Então, por exemplo, se eu sei que existe uma determinada legislação para o meu negócio e que eu não estou totalmente conforme à legislação, isso é um risco de conformidade. Aí eu preciso identificar o que eu vou fazer. Eu vou me adequar, não vou me adequar? Como é que eu trato isso? Então, é um risco interno. Então, os riscos podem ser positivos ou negativos, internos ou externos. Então, você pode ter risco externo positivo ou negativo e você pode ter risco interno positivo ou negativo, tá? O que a gente tem aqui mais, gente? Por que a gente precisa entender sobre riscos, né? Eu tô aqui falando um monte, eu dei vários exemplos, mas o primeiro exemplo que eu dei é o mais gritante do momento, né? Que é essa questão da água contaminada. E aí, por que eu preciso entender de riscos? Porque quando você entende de riscos, você cria um plano de gerenciamento de riscos, você monitora esses riscos, quando aquele evento incerto, ele passa a ser um problema, você já tem tudo mapeado, você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe como resolver aquele problema ou como minimizar os efeitos daquele problema para você, ou então, se aquele risco é um risco positivo, você sabe como potencializar aquela oportunidade, como fazer aquilo reverberar mais ainda para sua empresa. Então, por isso você precisa entender de riscos e fazer a gestão de riscos, para que você esteja pronto para o que der e vier. E aí, tem os exemplos aqui, né? Eu vou continuar usando o exemplo da sorveteria e do distribuidor de água mineral. Se eu tenho uma sorveteria ou se eu tenho um distribuidor de água mineral, o mesmo risco, ele tem diferentes impactos e diferentes abordagens dependendo do meu negócio. Então, nesse caso da contaminação da água, para a sorveteria, o risco é igual, né? Eu tenho o mesmo risco para os dois. Eu tenho um risco de contaminação na água. Uma sorveteria, ela tem um risco de contaminação na água, podendo afetar o negócio dela. E o distribuidor de água mineral, ele também tem esse risco de contaminação da água afetando o negócio dela. Então, eu tenho riscos iguais, só que eu tenho tipos de riscos diferentes. Então, para a sorveteria, o risco é negativo. Aqui é negativo. Ou pode ser negativo, né? E para o distribuidor de água mineral, o risco pode ser positivo. Então, eu tenho o mesmo risco,
sendo que o tipo é diferente. E aí, se a gente pensar em abrangência, se ele é interno ou externo, para os dois ele é externo, né? A contaminação da água para ambos os casos é externo. Então, para um é negativo, para outro é positivo, e para ambos eles são riscos externos. Não depende deles. A ocorrência desse risco não depende deles. É algo que está fora do controle desses dois exemplos de negócio que eu estou trazendo. E aí, quando eu entendo, né, que tipos de riscos eu tenho no meu negócio, se ele é negativo, se ele é positivo, se ele é interno, se ele é externo, o que eu faço com isso? Eu faço um plano de gerenciamento de negócio, de riscos, desculpa. Um plano de gerenciamento de riscos. O que é o plano de gerenciamento de riscos? O plano de gerenciamento de riscos, ele é um documento que você vai escrever, relacionar todos os riscos ou os principais riscos que você tem ali no seu negócio, e você vai ter a classificação desses riscos, se eles são positivos, negativos, internos ou externos, e você vai ter uma ação pensada antecipadamente do que fazer caso aquele risco venha a se efetivar. E aí, por que eu preciso ter um plano de gerenciamento de riscos? Porque se aquele risco é positivo, eu vou ter uma determinada abordagem aqui. A água mineral, ela vai ter ações totalmente... O distribuidor de água mineral, ela vai ter ações totalmente diferentes das ações que a sorveteria, por exemplo, pode estar precisando ter em função da água contaminada. São diferentes, né? São diferentes as ações. Então, o plano de gerenciamento de riscos para ele é para o mesmo risco, e para esse aqui, o plano de gerenciamento de riscos tem outras ações para o mesmo risco, diferente da sorveteria. E aí eu fiz até aqui um símbolo do super-homem, porque é para isso que você precisa entender de riscos, para que você possa estar pronto para o que daí vier, para que você saiba o que fazer quando um problema acontecer, para quando algo inesperado venha se efetivar, você esteja pronto, ou às vezes você já sabe até que aquilo iria acontecer, você já está monitorando tão bem o teu plano de gerenciamento de riscos, que você já até está preparado, você já sabe que aquilo está para acontecer, e quando acontece você já até se antecipou, né? Então é por isso que é importante a gente saber dessa parte de riscos, tá? Para negócio, gente. E aí, tá, Raquel, você tá falando aqui de risco, já falou de risco positivo, já falou de risco negativo, já falou que o risco pode ser interno ou externo. Um mesmo risco, ele pode afetar uma empresa de um jeito e outra empresa de outro jeito, totalmente diverso. Mas como é que eu sei como aplicar esses riscos, né? Onde é que isso é aplicável no meu negócio? Como é que eu faço para saber se eu aplico isso no nível operacional, se isso é só no âmbito estratégico? Meu Deus, né? Eu tenho risco de tudo. Se eu sair de casa e for atropelado, é um risco. Não é do meu negócio, mas é um risco. Calma, vamos lá que eu vou explicar para vocês onde é que eu vou sugerir para vocês onde a gestão de riscos pode ser aplicável no seu negócio. Eu tenho uma possibilidade de aplicação no âmbito estratégico. O que isso quer dizer, gente? Um risco estratégico, eu tenho riscos estratégicos que vão afetar o meu negócio no âmbito estratégico. Um risco estratégico é aquele em que o seu efeito, porque é um risco, afeta diretamente o core. O que é o core? É o coração, é a razão de existir da empresa, do seu negócio. Então, um risco estratégico é todo risco em que o efeito afeta diretamente a razão de existir da empresa. Então, por exemplo, nesse exemplo da água contaminada, se eu sou uma sorveteria, se eu sou um distribuidor de água mineral, ou se eu até sou um restaurante, esse risco aqui, ele é estratégico, porque ele afeta a razão de existir da minha empresa. Quer dizer, se eu não tenho água para fazer o meu sorvete, eu não consigo vender, eu não tenho negócio, eu fecho as portas. Se eu não tenho como atender essa alta demanda que a água contaminada está gerando para o meu negócio, eu perco vendas. Aí eu fico ali ocioso.
Se eu sou um restaurante, aí o restaurante é muito semelhante à sorveteria, né? Se eu sou um restaurante, as pessoas não confiam, né, na água que eu uso para poder fazer a comida, eu posso perder vendas, eu posso ser afetado. Se as pessoas sentem um gosto diferente na água que eu estou oferecendo ou na minha comida em função da água, elas vão evitar de mim no negócio, isso pode afetar o core, né? A razão de existir da minha empresa. Então, esse é um dos âmbitos em que o risco ele pode ser identificado e tratado, no âmbito estratégico. Um outro âmbito onde você pode aplicar riscos e você pode fazer a gestão de riscos é nos processos da sua empresa. Ah, Raquel, mas eu sou um pequeno empreendedor, eu tenho uma sorveteria de bairro, eu tenho uma pet shop ali de esquina, eu sou quase uma barraquinha, eu não tenho processo. Processo é coisa de empresa grande. Nananina não, pode parando aí. Tudo tem processo, gente. Toda empresa, independente do seu tamanho, ela tem processos para poder executar o seu negócio, tá? Então, pode ir parando com essa crença limitante de que se você é um pequeno empreendedor, você não tem processo. Só quem tem processo são as grandes empresas. E aí, gente, ter processo não é ter um fluxo, um diagrama das atividades que você executa, não, tá? Ter processo é o que você faz ali para gerar um resultado. É um início, meio e fim, né? Onde você tem continuamente. Início, meio e fim, entrega um produto. Início, meio e fim, entrega um produto. Isso é um processo. Todas as empresas têm processo, independente do seu tamanho, tá? E aí, quando eu tô falando de riscos nos processos da empresa, o que isso quer dizer, né? Um risco de processos, ele afeta diretamente as atividades e a operação, e a operação do negócio. Então, por exemplo, se você é um fabricante de celular, você tem ali uma máquina que produz as peças do celular, uma máquina que monta o seu celular. E aí você tem um risco de defeito se a máquina quebrar, ou um risco de defeito na máquina que pode gerar um defeito no próprio aparelho, no próprio produto final. Então você percebe que aqui eu estou falando do processo, eu estou falando das atividades. Atividade de produzir celular, atividade de fabricar peça, atividade de vender sorvete, atividade de fazer tosa, eu não sei se é esse o verbo, se é aplicar tosa, se é fazer tosa, tosar o pet. Essa é uma atividade, esse é um processo que você tem e você dentro daquelas atividades, então por exemplo, na pet shop, qual é o risco que eu tenho de processo numa pet shop? Eu tenho o risco de machucar o cliente, que no caso é o animal, na tosa, porque o bicho pode se mexer, o bicho pode ficar nervoso e aí eu passo a máquina e acabo machucando ele, é um risco que eu tenho. E aí eu preciso entender, né, o que eu faço? Eu preciso ter um remédio? Eu preciso ter um spray? Outro risco que eu tenho numa pet, é um risco já para o funcionário, é o risco de ser mordido, né? Ele pode ser mordido na hora da tosa, o cachorro ficar lá furioso e morder a pessoa que está tosando. Uma das coisas que é muito básico isso, mas é para vocês verem como a gente tem risco de vários níveis, né? Em vários âmbitos. Então o risco de processo é o tosador ser mordido. Como é que você mitiga esse risco? Você não tem como evitar, né? O cachorro tá ali, o gato tá ali, nem sei se gato tosa, mas o bicho tá ali sendo tosado, ele tem um dente e ele pode te morder. Como é que as pet shops fazem para mitigar esse risco? Elas botam aquele cone, né, no animal para evitar que o bicho consiga te morder. E aí você tá reduzindo a possibilidade daquele risco se tornar efetivamente um problema. Tá? É nesse âmbito. Então você tem o âmbito estratégico, você tem o âmbito de processos dentro da sua empresa, independente do tamanho que a sua empresa tenha, e você tem mais uma possibilidade, que é o risco no âmbito de projeto. Projeto é o mesmo blá 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 de processos que a gente ouve por aí. O pequeno empreendedor, ele fica batendo na tecla de que projeta para grande empresa, de que processa para grande empresa, e não tem nada disso. Projeto eu posso até fazer para mim mesma, como pessoa. Um projeto do meu casamento, projeto de mudar de casa. Projeto é aplicável para qualquer tamanho de empresa. E se você tem um projeto dentro da sua empresa, você tem riscos associados a esse projeto. E você tem que pensar também quais são os riscos associados àquele projeto. Então, por exemplo, o risco de um projeto pode afetar as atividades
próprio projeto ou mesmo a operação do negócio. Então, como é que você sabe se o risco é... Por que eu escrevi isso, né, gente? Como é que você sabe se o risco é estratégico, de processos ou de projeto? Se o risco, ele afeta diretamente o core do negócio, a razão de existir do negócio, ele é um risco estratégico. E aí você tem que ver, ele provavelmente vai ter uma grande importância ali dentro do teu gerenciamento. Se ele é um risco que afeta as atividades ou a operação do negócio, ele é um risco de processos. Agora, se ele é um risco que afeta as atividades do projeto ou mesmo a operação do negócio, ele é um risco de projetos. E aí, um exemplo que eu trouxe foi, por exemplo, digamos que você está implantando ou alterando o teu sistema de vendas aí na tua empresa. Grande ou pequena, não importa. E aí você vai fazer um projeto para fazer isso. Porque você já tem uma forma de vender, você já tem ali um lugar onde você cadastra os dados dos seus clientes e tudo mais. E você resolveu contratar um novo sistema aí por algum motivo. Que riscos você tem nesse projeto? Você tem um risco de perder os dados dos clientes em função da implantação do novo sistema. Porque esse sistema ele vai carregar os dados dos clientes do lugar onde você tem esses registros hoje. Então, se você registra os dados do seu cliente hoje no Excel, ou se você registra em outro sistema, esse projeto, uma das atividades do projeto é fazer a migração desses dados dos clientes para o novo sistema. E essa migração, ela pode gerar uma perda de dados dos clientes. Pode dar um problema, pode dar um erro e que você pode perder alguns dados dos clientes. E aí isso vai afetar a operação do teu negócio. E aí você também pode ter exemplos de riscos que afetam as atividades do teu projeto. Então, por exemplo, digamos que você tem um prazo ali para poder fazer uma reunião com os teus funcionários de vendas para entender como é que eles fazem hoje o registro dos clientes, para poder fazer essa implantação do novo sistema de vendas. E aí, por algum motivo, os vendedores eles atrasam ou eles faltam. Isso é um risco do teu projeto, que pode atrasar a entrega do teu projeto, porque você tem um risco ali nas atividades do projeto. Então, você tem um risco que afeta as atividades do projeto ou a operação do negócio inerentes a um projeto, a riscos de projeto. Tá, gente? E aí, agora que vocês entenderam o que é risco, né? Então a gente já sabe que tem riscos positivos, negativos, internos, externos. A gente sabe que eu posso ter riscos estratégicos, de processo, de projeto. Como é que eu venho efetivamente a fazer gestão de riscos, Raquel? Já me convenceu, eu já entendi que eu preciso olhar para isso com carinho, com cuidado, porque senão eu vou me complicar. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz a gestão de riscos, gente. A primeira coisa que você precisa definir é o objetivo, né? Qual é o objetivo de você fazer a gestão de riscos? Você não precisa fazer tudo de uma vez, principalmente se você está começando a executar esse processo de gerir riscos. Escolhe um dos âmbitos. Uma sugestão que eu te dou é: escolhe um dos âmbitos. Eu vou começar pelo âmbito estratégico. Geralmente, quando você está abrindo um negócio, você vai olhar para os riscos estratégicos. Porque aí você provavelmente fez uma análise SWOT, que é uma análise de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e ali você já conseguiu identificar quais são os riscos ligados ao core do seu negócio. Mas se você ainda não fez, talvez seja uma boa ideia começar por eles. Se você já é uma empresa que está em produção, que já tem um certo tempo aí de mercado, comece olhando para os processos, para os riscos dos seus processos, né? Esses são geralmente, junto com os principais riscos estratégicos, o que vão fazer sempre parte do teu plano de gerenciamento de riscos. Porque quando a gente fala de projeto, a gente vai ter um plano de gerenciamento de riscos do projeto. Porque os riscos do projeto, eles começam e se encerram ali dentro do projeto. Se eu tiver algum risco que ele passou a existir depois que eu terminei meu projeto, aí esse risco passa a fazer parte do plano de gerenciamento de riscos da minha empresa como um todo, que aí ele é composto pelos riscos estratégicos e os riscos de processo. Então, define um objetivo, né? Raquel, eu vou começar fazendo os riscos dos meus processos porque é mais fácil, eu estou mais ligada ali à operação, eu consigo ter mais clareza para identificar o risco e saber como tratar. Beleza, então você já definiu o objetivo. E aí, quando você começa a pensar em riscos, como é que tem que estar a tua cabeça? O que tem que estar? Qual tem que ser o seu mindset? Você tem que pensar na relação
de causa e efeito, tá? Causa e efeito. Por quê? Quando a gente fala de risco, gente, como eu já falei, o risco ele é uma possibilidade, ele é uma probabilidade. Então, quando eu falo de riscos, eu estou falando que se X coisa, se tal coisa acontecer, poderá ocorrer Y. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo assim, gente, você tem que ter uma cabeça de causa e efeito. O risco, ele é pensado dessa forma. Ah, se a água for contaminada, poderá ocorrer perda de clientes. Meu negócio poderá fechar. Se o cachorro me morder, eu poderei perder o funcionário. O funcionário poderá ficar de licença. Nesse pensamento que você tem que ter quando você vai montar e fazer esse seu plano de riscos, tá? Então você tem um objetivo, se você vai olhar para os riscos estratégicos, se você vai olhar para os riscos de processo ou de projetos, você vai ter na sua cabeça essa relação de causa e efeito. Se X acontecer, poderá ocorrer Y, para você poder começar a fazer esse plano de riscos. E aí você faz o plano de riscos em algumas etapas. A primeira etapa, são 4 etapas, tá? A primeira etapa que você precisa fazer para fazer esse plano de gerenciamento de riscos é identificar os riscos. Você precisa identificar os riscos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu trouxe exemplos nos 3 âmbitos que eu falei aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo de risco no âmbito estratégico, um exemplo de risco no âmbito de processos e um exemplo de riscos no âmbito de projeto. Porque aí você pode escolher qualquer um dos 3 e fazer junto aqui comigo, tá? Então vamos lá. Digamos que no risco estratégico você queira abrir uma sorveteria ou você esteja em processo de abertura ali da tua sorveteria. E aí eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo de oportunidade, qual é a oportunidade que esse risco te traz e qual é a ameaça que esse risco pode te trazer, para você olhar sobre esses 2 ângulos. Ah, Raquel, então todo risco que eu olhar, eu tenho que olhar ele de maneira positiva e negativa? Você tem que, não necessariamente, você tem que pensar se aquele risco ele pode me trazer um benefício e um problema ou um ou outro. Pode ser que o mesmo risco ele tenha um efeito positivo e negativo, ou pode ser que ele só tenha um dos 2. Mas eu vou enfatizar e dar exemplo dos 2, primeiro para vocês começarem a trabalhar isso na cabeça de vocês, e segundo, para que vocês não esqueçam que você sempre tem essas 2 vertentes, para você realmente refletir se você está cobrindo todas as possibilidades, tá? Então, no nosso exemplo de abrir a sorveteria do âmbito estratégico, uma possível oportunidade que eu vislumbrei aqui foi o seguinte: e aí naquela regrinha de se X acontecer, poderá ocorrer Y. Se eu abrir uma sorveteria numa região praiana, deixa eu pegar a caneta. Praiana. Digamos que eu quero abrir uma sorveteria numa região praiana. Então isso é uma oportunidade, porque se eu abrir uma sorveteria numa região praiana, eu posso vender mais o ano todo, do que se eu abrir uma sorveteria numa região que não é praiana, ou que não é de verão, assim, de praia. Mas eu também tenho uma possível ameaça, né, para abrir uma sorveteria. Se a legislação da vigilância sanitária mudar, eu posso ficar impedida de operar, né? Dependendo do tipo de mudança que acontecer na legislação, eu posso simplesmente não conseguir operar o meu negócio. E aí esse é um exemplo mais genérico, que pode servir para outros tipos de negócio. Mas é uma possível ameaça se eu vou abrir qualquer tipo de negócio, inclusive uma sorveteria. Um exemplo para a identificação de riscos em processo, eu escolhi um dos processos da sorveteria. Então eu escolhi vender sorvete, é um dos processos. Eu tenho outros ali, eu tenho contabilizar, eu tenho contratar funcionários, enfim, eu tenho vários processos dentro da minha sorveteria, mas eu escolhi vender sorvete. Então, dentro do meu processo vender sorvete, que possível oportunidade eu tenho aí? Ah, então se eu melhorar o meu marketing, eu posso aumentar as vendas ou as compras por impulso.
porque sorveteria tem essa característica, né? A gente às vezes compra um sorvete por impulso. Não é uma necessidade, não é, é uma compra por impulso. Eu passei pela frente da sorveteria, vi aquele marketing maravilhoso, aqueles sorvetes expostos ali super suculentos e maravilhosos, e eu vou lá, compro e como. Então, se eu melhorar o meu marketing, isso é uma oportunidade para vender mais sorvete. E uma possível ameaça do processo vender sorvete, né? Aí, por exemplo, a falta de luz, né? Se faltar luz por mais de 6 horas, eu tô chutando aqui, tá? Eu posso perder todo o meu estoque. Digamos que você, sei lá, o seu gerador só dure 6 horas, ou você não tenha gerador e o sorvete aguenta ficar 6 horas sem gelo. Eu tô supondo. E aí, isso é um risco. Você tem que entender ali qual é o teu contexto. Então, se eu sou uma sorveteria, eu não tenho gerador, quanto tempo o meu sorvete aguenta ficar sem gelo, sem estragar? Ou então, se eu sou uma sorveteria, eu tenho gerador, mas esse gerador só segura 6 horas. Isso é uma restrição que eu tenho que me gera um risco. Então, se faltar luz por mais de 6 horas, eu posso perder todo o meu estoque. E aí, quando eu faço essa identificação, eu consigo ir para as próximas etapas do plano de gerenciamento de riscos, tá? E aí aqui, um tipo de identificação de riscos para projetos. Vamos supor que você é só um vendedor de sorvete, você revende sorvete de algum outro fabricante. Só que você viu que esse é um negócio lucrativo, é um negócio bacana e resolveu que quer fabricar os seus próprios sorvetes. Quais são as oportunidades e as ameaças? Aqui eu estou trazendo um exemplo só de cada, gente, mas existem várias outras oportunidades e várias outras ameaças a respeito desses mesmos exemplos. Então você tem que sentar e pensar em cada um direitinho. Uma vez que você escolheu o seu objetivo, você tenta esgotar ali tudo que você tem de possibilidade dentro daquele âmbito que você escolheu para trabalhar. E aí em projetos você resolveu que vai fabricar seus próprios sorvetes. Qual é a oportunidade? Se eu criar sabores exclusivos, eu posso aumentar as minhas vendas por diferenciação. Então, essa é uma oportunidade. Às vezes eu faço um sabor ali super regionalizado, que só tem na minha região, e aí as pessoas têm que vir até mim, porque para tomar aquele tipo de sorvete, aquele sabor de sorvete, é só na minha sorveteria. Essa é uma grande oportunidade que essa sorveteria vai ter. Desculpa. E aí, qual é a ameaça num projeto de fabricar sorvete? Se eu fabricar sorvetes, da própria ação, né? Do próprio projeto. Se eu fabricar sorvetes próprios, eu posso acabar aumentando os meus custos, né? Eu posso aumentar os custos do meu negócio, porque eu sou um negócio de vender sorvete, de distribuir um sorvete de alguém. E aí eu passo a fabricar o meu próprio sorvete. Um risco negativo que eu tenho é aumento dos meus custos, porque eu vou ter que ter um lugar maior. Um lugar para vender sorvete, ele é de um tamanho. Se eu tenho uma fábrica acoplada a esse negócio que vende sorvete, eu preciso de um outro espaço adequado, com maquinário para fabricar o sorvete, com funcionários que vão fabricar aquele sorvete, matéria-prima, enfim. Isso vai aumentar os meus custos. E aí eu preciso entender como é que eu faço para reduzir essa ameaça de aumento de custos, que aí é uma fase mais à frente. Então eu trouxe aqui alguns exemplos nos 3 âmbitos e aí você identificou os seus riscos. Depois que você identificou os seus riscos, o que você vai precisar fazer? Vou precisar analisar, né? E como é que eu faço essa análise? Do que consiste essa análise de riscos? Eu vou fazer uma análise de impacto versus a probabilidade daquele risco acontecer. Quando eu analiso riscos, então eu tenho ali o risco de aumentar os meus custos se eu resolver fabricar sorvete. Qual é o impacto? Como é que eu analiso? Eu preciso entender qual é o impacto se isso acontecer. Se os meus custos aumentarem, qual vai ser o impacto? E qual é a probabilidade dos meus custos aumentar? É baixa, média ou alta? Então, essa é a análise que você vai precisar fazer. E aí a gente tem uma ferramenta, uma matriz aqui para você poder fazer essa análise, tá? Mas antes disso, o que eu quero falar aqui para vocês, gente? Não existe risco zero.
e também não existe risco com 100% de chance de acontecer. Por quê? Como a gente falou, gente, risco é um evento incerto de um acontecimento. É um efeito incerto de um acontecimento. Se ele é incerto, eu tenho alguma probabilidade, mesmo que ela seja mínima, então ela pode ser 0,1, mas eu também não posso ter 100%, porque se ela é 100%, ela já não é mais um risco, é um problema, tá? Então, não existe, gente, risco zero. Isso é uma coisa muito, muito importante de vocês ficarem ligados, porque a gente tem uma tendência, você pensa num risco e quando você começa a elaborar, mas isso não vai acontecer não. Você não sabe, ou se você tem aquele risco, se você identificou que aquilo é um risco, ele nunca vai ser zero e também nunca vai ser 100%, tá? E aí aqui, o que é uma probabilidade? A probabilidade ela é uma possibilidade. Probabilidade. A probabilidade ela é uma possibilidade, então você tem que pensar qual é a possibilidade daquilo se efetivar. E o impacto ele é o dano ou o benefício, porque pode ser positivo ou negativo, estimado que o risco pode gerar caso ele se efetive. Então, se aquilo virar um problema ou se aquilo virar uma oportunidade, qual é o impacto no meu negócio? E aí, como é que eu faço isso, Raquel? Como é que eu consigo analisar o impacto e a probabilidade? Aí a gente vai usar essa preciosidade aqui, que é essa matriz de impacto versus probabilidade. Como é que ela funciona, gente? A matriz de impacto e probabilidade, ela é uma matriz onde eu tenho num eixo a probabilidade e no outro eixo o impacto. E aí você separa em quadrantes, tá vendo? Onde você consegue posicionar. Aí como é que você vai fazer? Digamos, eu vou colocar aqui embaixo, vou até puxar uma cadeira porque senão eu vou gastar. Digamos que eu tenho aqui um risco de perda de clientes, eu tenho um risco de inadimplência, e eu tenho um risco de aumento de custos por algum motivo, tá? Aumento dos custos. Aí você vai relacionar aqui os seus riscos, então eu vou até numerar eles, vou botar A, B e C. A, B e C. Você vai pegar um Excel, alguma ferramenta dessas para escrever, você vai relacionar os riscos que você identificou na etapa anterior. Relacionou eles, cada um em uma linha, você vai fazer uma matriz. Antes de fazer a matriz de probabilidade de impacto, você vai fazer a relação. Aí você vai botar aqui probabilidade, P de probabilidade, e você vai botar I de impacto. Aí você vai fazer um por um. Como é que você vai fazer? Perda de cliente. Então você vai olhar o seu contexto, qual é o risco que está associado à perda de cliente. Aí você vai pensar, se a água for contaminada, vamos usar o caso da água contaminada. Se a água for contaminada, eu tenho um risco de perder cliente. Qual é a probabilidade de eu perder cliente por conta da água contaminada? Aí você vai pensar em probabilidade alta, média e baixa, sendo alta 5, o número 5, média sendo 3 e baixa sendo 1, tá? Para facilitar ali na hora de usar a matriz. Então eu vou classificar. E para impacto a mesma coisa, tá? A gente vai usar o mesmo range. Então qual é a probabilidade de eu perder cliente? É uma probabilidade média, porque eu não tenho muitos clientes fiéis, então eu tenho uma probabilidade 3 aqui. Qual é o impacto se eu perder cliente? É um alto impacto, eu acho que eu tenho um alto impacto. Então você botou aqui um 3 e um 5. Inadimplência, digamos que eu tenho uma empresa de crédito que tem um risco alto aí de inadimplência. Qual é a probabilidade de uma empresa que oferece crédito para os seus clientes de ter inadimplência? É uma probabilidade alta, né? Se a pessoa está precisando de dinheiro, ela tem uma probabilidade alta de não conseguir me pagar. Exceto se eu faço a cobrança via contra-cheque.
Se eu fizer uma cobrança via contra-cheque, a minha probabilidade é baixa. Percebe como, dependendo do teu contexto, o mesmo risco tem uma probabilidade de impacto diferente? Então, eu vou usar aqui o caso da probabilidade alta. Uma empresa que me oferece crédito sem estar vinculada a nenhuma empresa. Então, eu tenho uma probabilidade de inadimplência alta e eu tenho um impacto alto. Então, eu tenho um 5 aqui, né? Eu tenho um alto impacto. E aumento dos custos? Se eu resolver implementar, melhorar o meu marketing. Vamos usar aquele exemplo. Se eu melhorar o marketing da minha sorveteria, eu posso vender mais. Mas eu também tenho uma possibilidade aí de aumentar meus custos em função disso. Então, qual é a probabilidade de aumentar meus custos? É média. Eu tenho uma média probabilidade. E qual é o impacto? O impacto não é alto. Para fazer publicidade, eu não vou gastar tanto dinheiro assim. Então, é um 1. Aí você vai fazer esse exercício para cada um dos seus riscos que você identificou na etapa anterior. Aí, uma vez que você classificou, o que você vai fazer? Você vai colocar ele nessa matriz aqui. E aí, como é que você faz a leitura? Antes de eu colocar ele ponto a ponto para vocês verem, eu vou explicar como é que você faz a leitura dessa matriz. Você tem, né, probabilidade e impacto. Aí você tem esse quadrante aqui imaginário, que você pode cortar efetivamente ou você pode só imaginar. Eu tenho, aqui no 1, eu tenho uma alta probabilidade, todo risco que ficar localizado aqui, ele tem uma alta probabilidade de acontecer e um alto impacto. E aí quando você analisa, depois você vai ter que tratar. Então, os riscos que ficarem aqui, você tem que ter plano para eles, você tem que fazer alguma coisa. Porque eles têm um alto impacto e uma alta probabilidade. Então, quer dizer, é certo que vai dar M. Então, fique esperto. Um risco que caia nessa região aqui da matriz, o que acontece com ele? Ele tem uma alta probabilidade, só que ele tem um baixo impacto, né? De baixo a médio. Se ele estiver mais para cá, ele vai ter um baixo impacto. Se ele estiver mais para cá, ele vai ter um baixo impacto. O que você vai fazer com ele? Você vai ficar monitorando. Geralmente, esses riscos, eles são os riscos cotidianos, eles são os riscos dos processos, do dia a dia. Você precisa ter um plano para eles, mas eles são riscos mais gerenciáveis. Esses riscos aqui são bem mais críticos, tá? Nessa parte do quadrante, você tem uma baixa ou média probabilidade dele acontecer, mas você tem um alto impacto. Então, assim, é uma coisa que... a água ser contaminada. Qual é a probabilidade disso acontecer? Não é uma probabilidade alta. Então, ele vai estar aqui, de médio para baixo. Mas o impacto que isso gera no meu negócio é uma coisa, assim, catastrófica. Então, ele vai ficar nessa região do quadrante, de acordo com a análise que você fez aqui. E aí, o que você tem que fazer com isso? A mesma coisa com esse. Você tem que estar de olho nele e ter um bom plano de resposta a esse risco. Porque se ele acontecer, ele pode dizimar o teu negócio. E o último quadrante que a gente tem, gente, é o quadrante fofo, lindo e maravilhoso, que a gente quer que todos os riscos estejam nele, né? Que é de baixa probabilidade e baixo impacto. Então, eu posso aceitar esses riscos. Eu não preciso necessariamente ter uma ação. Ele tem baixa probabilidade, baixo impacto. Se ele acontecer, o impacto é pequeno. Se ele não acontecer, tá tudo certo. Então, não tem muito problema. Você pode deixar eles ali identificados e só perceber se ele muda de quadrante em função de alguma outra mudança. Porque os riscos, eles podem mudar, tá, gente? Um risco, ele pode surgir e desaparecer, dependendo de algum contexto, de alguma coisa que aconteça. Ele pode mudar de classificação, dependendo se você mudou uma forma, você mudou o seu negócio, ou você teve alguma mudança que afetou o teu negócio, e aí aquele risco deixou de ser baixa probabilidade, baixo impacto, e passou a ser alta probabilidade, baixo impacto. Pode ser, tá? E aí, como é que você usa, né, essa planilhinha aqui que a gente fez, como é que você aloca aqui? Então, o que a gente vai fazer? É só fazer o cruzamento. Então, eu tenho aqui a coluna de probabilidade e a coluna de impacto. Então, na perda de clientes, que é o meu risco A, ele tem uma probabilidade 3, então eu vou vir aqui na probabilidade, ele tá aqui, e ele tem o impacto 5, então ele tá aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 1, 2, 3, tá? Para exemplificar. Aqui seria 0, tá, gente? Mas para efeitos didáticos eu botei o 1. Então eu tenho o 3 com 5, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu botar ele em preto. Aqui eu vou ter o risco A. Meu risco A tá aqui.
O meu risco B, que é o de inadimplência, ele tem uma probabilidade 5, então ele está aqui, com um impacto 5. Olha onde ele está na minha matriz, o meu risco B. Aqui supondo que os exemplos que eu dei foram de empresas diferentes, mas supondo que isso aqui é uma análise de uma empresa só, tá? E o meu risco C, aumento de custos, ele tem uma probabilidade 3, então ele está aqui, com um impacto 1. Então ele está aqui, o C. Peraí, desculpa. Ele tem uma probabilidade 3 com impacto 1. É aqui mesmo que ele está aqui no C. Então, olha como você consegue localizar e saber o que você vai fazer. Eu não tenho nada aqui, eu tenho um risco aqui e eu tenho um risco aqui. E eu tenho um risco aqui. Então, quando eu olho para essa matriz, visualmente eu já percebo, cara, eu preciso fazer alguma coisa agora, imediata, com esses dois riscos aqui. Porque eles estão numa área crítica da minha matriz. Então, eu preciso ver que risco é esse, o que eu preciso fazer, como é que eu me preparo caso ele aconteça, porque se ele acontecer, a coisa vai ficar feia. Então, esses dois são críticos. Esse aqui, você identificou, ele tá ali, tem uma probabilidade média, mas o impacto dele é baixo. Então, você identificou e deixa ele ali, mas não precisa pensar em nenhuma ação para ele enquanto ele não mudar de quadrante, tá? Necessariamente. E aí você fez o quê? A análise. Você identificou os riscos, então, estratégico, de processo ou projeto, e aí você identificou oportunidades e ameaças, se foram internas ou externas. Você fez a análise desses riscos e depois que você faz a análise, o que você vai fazer? Você vai tratar os riscos. É aqui que a brincadeira começa a acontecer, é aqui que a mágica começa a surgir. Como é que você faz para tratar os riscos, né? Primeira coisa, para tratar os riscos, você vai ter que classificar eles em oportunidades. Deixa eu mudar de caneta. Ops. Você vai classificar eles em oportunidades ou ameaças, né? Porque aí a tua conduta vai ser em função dessa classificação principal, tá? E aí, se eu identifico que o meu risco, ele é uma ameaça, e aí você classifica lá, na matriz, gente, você vai classificar tudo junto, oportunidades e ameaças. Depois que você entendeu em que quadrante está, você vai fazer essa divisão aqui. Ah, isso é uma ameaça, isso é uma oportunidade. E aí, se ele é uma ameaça, quais são as opções de tratamento ao risco? Eu preciso evitar, porque o risco, gente, a gente não consegue eliminar. Que é aquilo, né? Se eu tenho risco zero, eu não consigo, eu não tenho risco zero, eu não consigo impedir que ele aconteça. Mas impedir não, eu não consigo fazer com que ele nunca aconteça, mas eu consigo evitar. Então, por exemplo, quando eu falei o exemplo da pet shop, que a pessoa bota aquele cone no cachorro, eu tô evitando essa ameaça. Eu tô evitando. Uma outra resposta, um outro tratamento a risco do tipo ameaça é mitigar. Mitigar, evitar, eu penso em formas de fazer com que aquele risco não aconteça. Então eu faço de tudo para aquilo não acontecer. Mitigar, eu já não consigo evitar. Eu corro o risco daquele risco de se tornar um problema, mas eu tenho uma ação de fazer com que o impacto daquilo seja o menor possível. Então, por exemplo, se eu tenho lá na tosa, né? Eu tô fazendo a tosa, eu não tenho uma forma de evitar até tenho, mas digamos que não, de machucar o cachorro. Ah, então eu vou mitigar. Se eu machucar o cachorro, eu tenho uma pomada aqui para passar no cachorro para evitar que aquilo ali infeccione. Por exemplo, então esse seria o exemplo de mitigar. Uma outra forma de você tratar um risco do tipo ameaça é você transferir esse risco. Transferir, peraí. Você transferir esse risco. O que significa transferir o risco? Quando você tem um risco ali que você não quer assumir ele, você transfere. Como é que você transfere? É quando você terceiriza aquele negócio. Então, deixa eu pensar no exemplo de transferência de risco.
quando eu tenho, não estou me lembrando de nenhum exemplo para transferência de risco. Quando eu tenho risco e eu consigo contratar uma empresa para que o risco seja dela, eu estou transferindo o risco. Aquele risco não é mais meu, tá? Esse é o conceito de transferir. E a última opção, quando eu tenho uma ameaça, é aceitar. O que isso significa? Eu tenho uma ameaça, mas eu não... Aí, qual é a ordem, né? A lógica é você pensar, eu consigo evitar aquele risco? Então, qual é a ação que eu faço para evitar? Não, eu não consigo evitar. Então, o que eu posso fazer para mitigar? Não tem nada que eu possa fazer para mitigar. Então, eu vou pensar em transferir. Dá para transferir? Não, não dá para transferir. Não tem nenhuma empresa que preste esse serviço, ou então eu não consegui contratar ninguém que fizesse isso para mim e assumisse esse risco. Então, a última opção é aceitar. Você tem aquele risco e o que você vai fazer é aceitar. E aí você pensa numa ação para o que você vai fazer. Mesmo quando você aceita um risco, você tem que pensar o que eu vou fazer se isso acontecer. Mesmo que não evite, não mitiga, não transfira. Eu preciso ter uma ação. Ah, tá, eu aceitei, aconteceu? Tá, então vamos remediar aqui, vamos ver o que dá para fazer para a coisa não ser catastrófica. Em relação às oportunidades, é muito parecido. Mas nas oportunidades, ao invés de evitar, eu vou tentar explorar, eu vou tentar potencializar. Explorar. Em relação às oportunidades, eu vou explorar, ou então eu também vou aceitar. Em relação às oportunidades, não faz sentido eu mitigar ou transferir. Então, eu vou explorar aquela oportunidade, como é que eu faço para aquela oportunidade se potencializar, ou eu aceito, beleza, aconteceu, como é que eu aceito isso e incorporo isso para o meu negócio, como é que eu atendo essa oportunidade caso ela se efetive, tá? E a última etapa, gente, para monitoramento de riscos, é justamente, a última etapa, desculpa, para gerenciamento de riscos, é monitorar o risco. Então, a gente identificou os riscos, a gente analisou os riscos, a gente já criou aqui um plano de tratamento de riscos, então eu classifiquei ele em oportunidade e ameaça, eu identifiquei, né, como é que eu vou fazer para tratar ele, se eu vou evitar, se eu vou mitigar, transferir e tal. Eu vou criar um plano de ação, e aí, se você já é assinante do nosso canal, você pode ver aqui no card aqui em cima, que a gente já tem um conteúdo de como fazer um plano de ação. Você pode usar essa mesma técnica de plano de ação para botar as ações que você vai fazer para tratar os seus riscos. E por último, o que você vai fazer? Você vai monitorar os riscos. Porque não adianta nada você fazer isso e deixar isso lá no papel quieto no canto. Você tem que fazer alguma coisa com isso. E é o quê? Monitorar. E para que você vai monitorar o risco? Você vai monitorar o risco porque você precisa acompanhar, né, o acontecimento dos riscos. Você precisa identificar um risco novo, um novo risco. Quando você monitora o risco, você acompanha o acontecimento do risco, né? Você vai acompanhar o plano de riscos. Quando você monitora os riscos, você acompanha o plano de riscos, você identifica um novo risco, você constata a ocorrência de um risco, quer dizer, aquele risco aconteceu, virou um problema. Quando você está monitorando, você sabe que aquele evento é um efeito de um risco que você tinha mapeado, então você está vendo isso no monitoramento dos seus riscos. Então, através do seu plano de gerenciamento de riscos, você vai conseguir identificar se você tem um risco novo, e aí você precisa aplicar todo o método. Identificou, analisou, tratou, e aí vai monitorar. Ou você identifica, caraca, isso aqui era um risco e virou um problema, ou virou uma oportunidade. E aí no monitoramento você vai, deixa eu olhar no meu plano para ver o que eu preciso fazer. E aí você vai monitorar os seus riscos. E aí é um processo contínuo, né, gente? E aí, para fechar o nosso vídeo, gente, o que eu tenho para falar para vocês, né? O que acontece se você continuar sem fazer gestão de riscos? Se você tá aí, não faz gestão de riscos, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente, é que você vai continuar perdendo dinheiro sem necessidade, você vai continuar tendo desperdício, você vai continuar perdido quando algum evento inesperado afetar o teu negócio, você vai ficar em estado de choque sem saber o que fazer. Então, por isso, você precisa fazer a gestão de riscos, para que você saiba o que fazer, para que você esteja preparado e quem sabe você até já esteja esperando que aquilo aconteça só para poder agir. Então, é por isso que você precisa fazer um plano de riscos, tá, gente? E aí, quando é que eu devo fazer um gerenciamento de riscos?
Gente, gestão de riscos é um processo contínuo de qualquer negócio. Como eu falei, né? Quando você está abrindo o negócio, você já começa vendo riscos. Quando você faz a SWOT lá, geralmente as pessoas fazem uma análise SWOT do negócio, lá ela já está vendo os riscos do negócio. Só que depois que ela entra em operação, ela precisa identificar quais são os riscos do processo dela e se ela implementar projetos durante a vida útil do negócio dela, ela precisa também olhar para os riscos dos projetos que ela implementar. Então, quando que você tem que fazer um processo de gestão de riscos? Sempre. Você tem que começar quando a sua empresa nasce e ir adequando essa gestão de riscos nos âmbitos que forem ali mais importantes e mais relevantes para o momento do teu negócio. Então, é uma coisa que você começa e nunca vai parar. Isso vai te garantir a longevidade do seu negócio. Isso vai garantir que você não seja pego de surpresa e acabe sucumbindo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.